Hoje vamos conversar sobre o cânone do Antigo Testamento. E vamos começar falando sobre a Tanakh, que é a Bíblia hebraica. A palavra Tanakh é o nome que se dá ao conjunto das escrituras sagradas do judaísmo. Ou seja, é a coleção de livros que os judeus reconhecem como divinamente inspirados e com autoridade. Esse nome, Tanakh, é formado a partir das iniciais das 3 grandes divisões da Bíblia hebraica. Torá, que significa instrução ou lei. Nevi e Yam, que são os profetas. E Ketuvim, que são os escritos. Agora, se a gente olhar só para o texto em si, o conteúdo da Tanakh é exatamente o mesmo dos 39 livros que formam o Antigo Testamento para os protestantes. Não tem livro a mais nem a menos. O material considerado sagrado é o mesmo. A grande diferença entre a Tanakh e o Antigo Testamento protestante está na maneira como os livros são organizados e contados. Enquanto a tradição protestante, que segue um pouco a ordem da Septuaginta, aquela tradução antiga para o grego, organiza os livros por tipo, como lei, história, poesia ou sabedoria, e conta 39 livros separados, a tradição judaica organiza tudo naquelas 3 partes que mencionei: Torá, Nevi, Yam e Ketuvim. E eles tradicionalmente contam 24 livros. Por que essa contagem menor? Porque eles juntam alguns livros que na contagem cristã são separados. Por exemplo, 1º e 2º Samuel contam como um livro só. O mesmo acontece com 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e também Esdras e Neemias. Além disso, os 12 profetas menores são agrupados como um único livro dos 12. Mas é importante repetir, essa diferença é só na forma de organizar e catalogar, não no conteúdo que é considerado canônico, ou seja, divinamente inspirado. A maior parte da Tanakh foi escrita em hebraico, que era a língua antiga do povo de Israel. Mas tem algumas partes mais recentes, principalmente em trechos dos livros de Daniel e Esdras, que foram escritas em aramaico. O aramaico era uma língua parecida com o hebraico, da mesma família semítica, e que se tornou bem comum no Antigo Oriente Próximo. Olhando para a história, a Tanakh é o registro de como Deus foi se revelando aos poucos para Israel, desde a criação do mundo até o período depois do exílio na Babilônia. Essas foram as escrituras que Jesus de Nazaré leu, citou e disse que se cumpriram nele. Como lemos lá em Lucas capítulo 24, versículo 44, onde Jesus menciona a lei de Moisés, os profetas e os salmos, que era uma forma de se referir àquelas 3 partes da Tanakh. A Tanakh é a base sobre a qual tanto o judaísmo rabínico quanto o cristianismo foram construídos, mesmo que cada comunidade de fé interprete esses textos de formas diferentes. Para o cristianismo, a Tanakh, que nós chamamos de Antigo Testamento, é vista como a preparação essencial e a indicação profética para a vinda de Jesus Cristo e para a nova aliança que ele estabeleceu. Agora, vamos ver a primeira parte com mais detalhe. A Torá, também chamada de Lei. Ela inclui os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá é a primeira e a parte mais fundamental da Tanakh. Muita gente traduz como lei, mas o significado original em hebraico é bem mais amplo, incluindo coisas como instrução, ensinamento ou direção. É verdade que a Torá tem muitas leis, mandamentos, regras, julgamentos, mas ela também traz histórias, listas de famílias, as genealogias, poesias e discursos sobre Deus que mostram como ele se relaciona com o mundo e com o seu povo escolhido. A Torá é formada pelos 5 primeiros livros da Bíblia. No cristianismo, a gente costuma chamar esses 5 livros de Pentateuco, uma palavra grega que significa algo como 5 rolos ou 5 volumes. Já no judaísmo, é comum se referir a eles pelos nomes hebraicos, que vêm das primeiras palavras importantes de cada livro. Primeiro, Gênesis, que em hebraico é Bereshit, significando no princípio. Este livro fala sobre as origens, a criação do universo e das pessoas, como o pecado entrou no mundo, a chamada queda, o dilúvio, como os povos se espalharam e, muito importante, a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que também era chamado de Israel. O livro termina com a história de José e a ida dos filhos de Israel para o Egito. Gênesis prepara o cenário para a história da salvação, apresentando o Deus Criador e as promessas da aliança que ele fez com a linhagem escolhida. Depois vem Êxodo, ou Shemot, em hebraico, que quer dizer nomes. Ele conta a história da escravidão dos israelitas no Egito, como Moisés foi chamado às 10 pragas, a libertação milagrosa através do Mar Vermelho, o famoso Êxodo, e a caminhada pelo deserto até o Monte Sinai. Lá no Sinai, Deus faz sua aliança com Israel, entrega os 10 mandamentos e outras leis e dá instruções detalhadas para construir o tabernáculo, que seria a morada de Deus aqui na terra, no meio do povo. O tema central aqui é a libertação feita por Deus e o estabelecimento dessa relação de aliança. O terceiro é Levítico,
Vaikra em hebraico, que significa e chamou. Este livro foca na santidade de Deus e na necessidade do povo dele também ser santo. Ele detalha as leis das cerimônias, como os diferentes tipos de sacrifícios e ofertas, as tarefas dos sacerdotes da tribo de Levi, as leis sobre o que era puro e impuro nos rituais, o dia da expiação, conhecido como Yom Kippur, o calendário das festas sagradas, e também leis morais e sociais, como o chamado Código de Santidade, que está nos capítulos 17 a 26. Levítico ensina como um povo pecador pode chegar perto de um Deus santo e viver em comunhão com ele. Em seguida, temos Números, ou Bamidbar, que significa no deserto. Ele continua a história da jornada de Israel, desde o Sinai até chegar perto da Terra Prometida. O livro registra 2 contagens do povo, 2 censos, por isso o nome Números, mas a maior parte do livro descreve os quase 40 anos de caminhada pelo deserto. Esse tempo foi marcado por muitas reclamações, rebeldia e falta de fé do povo, o que levou ao castigo de Deus, impedindo que aquela primeira geração entrasse em Canaã, a Terra Prometida. Mas, apesar de tudo isso, o livro também mostra que Deus continuou fiel, paciente e cuidando do seu povo rebelde. Por último, na Torá, temos Deuteronômio, ou Devarim, que quer dizer palavras. Esse livro é basicamente uma série de discursos de despedida que Moisés fez ao povo de Israel, lá nas planícies de Moabe, um pouco antes de morrer e antes de Israel entrar na Terra Prometida com Josué como líder. Moisés repete e explica a lei que foi dada no Sinai. Por isso o nome Deuteronômio, que vem do grego e significa segunda lei, embora seja mais uma explicação do que uma lei nova. Ele pede com muita força para a nova geração obedecer, ser leal à aliança e sempre se lembrar do que Deus fez para libertar. Luz. O livro destaca o amor, a graça e a justiça de Deus e fala sobre as bênçãos que vêm com a obediência e as maldições que vêm com a desobediência. Termina contando sobre a morte de Moisés. Dentro da Tanakh e do judaísmo, a Torá tem um lugar de importância que não se compara a nenhuma outra parte. Ela é vista como a revelação mais direta e fundamental de Deus. Tradicionalmente, acredita-se que foi Moisés quem a escreveu, inspirado por Deus. Claro, os estudiosos modernos da Bíblia propuseram várias teorias sobre como ela foi formada, como a tal da hipótese documentária. Mas, na visão protestante mais conservadora, geralmente se reafirma que Moisés foi sim o principal autor e, mais importante ainda, que esses 5 livros têm autoridade divina e uma unidade de mensagem como palavra inspirada de Deus. A Torá estabelece a base para tudo que Deus revelaria depois, introduzindo os temas da aliança, da lei, do sacrifício, da santidade e da promessa. Temas esses que se desenvolvem e encontram seu cumprimento final na pessoa e na obra de Jesus Cristo.